a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que assiste a gente pela TV UFMA no Maranhão, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia de uma agenda bem recheada aqui no Brasil e no exterior. Então a gente vai trazer os principais pontos que saíram ontem e hoje de manhã para a gente discutir aqui com vocês. Então a gente tem IGPM, tem negociações salariais, a gente vai falar do desemprego que caiu novamente aqui no Brasil. Temos também o relatório trimestral de inflação que saiu ontem, na metade da manhã. Então a gente vai trazer todos esses pontos para vocês e também o PCI, o Índice de Gastos com Consumo Pessoal, que saiu lá nos Estados Unidos hoje às 9h30 e era um dado muito aguardado aí de uma forma global. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial para quem está vendo a gente pela TV UFMA lá no São Luís do Maranhão. Hoje tem muita coisa para a gente falar, a gente vai falar aí sobre desemprego, renda, negociação salarial, vamos falar aí dos dados dos Estados Unidos aí, que pode também mexer com juros futuros em nossas bolsas aí, mas a gente não tem muito tempo a perder, né, Débora? Então já vamos para a agenda do dia aí para a gente começar logo aí a tratar desses assuntos, né? Vamos lá, porque hoje a gente tem, como falei, uma agenda bem recheada. No Reino Unido, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre, leitura final por lá. Então agora a gente está tendo as leituras finais dos PIBs do primeiro trimestre. E lá no Reino Unido a gente já teve essa divulgação logo de manhã cedinho. O presidente do Fed de Richmond fala ali em um evento na França, junto com um membro do Banco Central Europeu. E hoje no Brasil, às 8h30, saiu a nota de política fiscal. A gente teve de divulgação aqui também a PNAD contínua, que é aquela pesquisa que traz a taxa de desemprego e outros dados relativos ao nosso mercado de trabalho. Então a gente teve essa divulgação também aí às 9h da manhã. A gente tem lá nos Estados Unidos o PCI e todas as outras medições que saem junto ao índice de gastos com consumo pessoal. Então saem ali dados sobre renda, dados também sobre o consumo dos Estados Unidos, né? Na verdade, dos estadunidenses. Então, a gente teve toda essa divulgação hoje de manhã e já adianto que trouxe um pouco de alívio aí, porque veio muito em linha com o esperado. Às 10h15 da manhã, saiu o indicador de incerteza da economia da FGV. Então, aqui um dado um pouco menos pesado, pensando nas outras divulgações que tivemos e vamos ter aí ao longo do dia. E passando aí para a próxima página, para vocês acompanharem aqui com a gente tem mais uma série de indicadores. Hoje, agora, né, um pouquinho antes aí do nosso programa começar, o Roberto Campos Neto começou a participação em um fórum jurídico de Lisboa. 10h45 saiu o PMI de junho, mas não é aquele PMI da S&P Global que a gente tem vários países ali sendo comparados. Esse é o do ISM de Chicago, então uma métrica dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, agora às 11h, sai o índice de sentimento ao consumidor e de inflação para 1 e 5 anos. Eles normalmente saem juntos e são aí feitos pela Universidade de Michigan. Às 13h a gente tem a diretora do Fed, a Michelle Bauman, participando de um evento e aí ela vai também discursar ali, então isso deve ficar no radar. E a gente tem também nos Estados Unidos poços de petróleo em operação. Então aqui 14h. Às 15h sai a decisão de política monetária da Colômbia e durante o dia tem reunião do Conselho Europeu que está acontecendo já há alguns dias na Bélgica. E hoje, dia 28 de junho, também é o dia, não está na agenda econômica, mas está na agenda aqui do nosso ICL Mercado Investimentos, porque hoje é o dia do orgulho LGBTQIAP+. Então não está na agenda do mercado, mas na nossa está sim. Débora, vamos então agora já fazer a nossa abertura de mercado aí, que tem bastante coisa para a gente falar, porque a Ásia aí teve uma melhora aí bem considerável, aí, esperando os índices dos Estados Unidos, a Ásia aqueceu bastante, né? Exatamente. Ontem a gente teve um dia de muitos eventos e divulgações na agenda internacional. Aqui no Brasil também, mas a gente teve uma série de divulgações que saíram na véspera do PCI, que é PCI é índice de gastos com consumo pessoal, tá, gente? PCI é o apelido aí do índice de gastos com consumo pessoal. E a gente teve a divulgação de vários outros indicadores na véspera do PCI, quando o mercado estava muito ansioso, justamente por essa métrica que é uma das favoritas do Banco Central dos Estados Unidos para tomar decisão de política monetária. Então, o que saiu ontem nos Estados Unidos? Saiu o PIB do primeiro trimestre, a gente teve divulgação de encomendas de bens duráveis, número de pedidos de auxílio-desemprego, tudo isso saiu já preparando um terreno para o que vinha depois. Também teve a divulgação do PCI trimestral, que aí pega um outro período de análise, mas o que o pessoal queria mesmo ver era o mensal que saía hoje.
Então, esses dados já prepararam um terreno para a recepção do PCI. Como eles vieram ou muito dentro do esperado ou levemente acima, eles não trouxeram tanta surpresa. E isso fez com que começasse um otimismo à espera do índice de gastos com consumo pessoal. Então, o que o mercado estava esperando para hoje? Que o índice de gastos com consumo pessoal não iria ter uma grande surpresa ou não iria ficar muito acima do esperado. Então, esse movimento ele chega à Ásia, já proporciona uma recuperação bem leve nos mercados nova-iorquinos ontem. A maioria dos índices fica bem perto da estabilidade, exceto a Nasdaq, que subiu um pouquinho mais, mas esse otimismo chega à Ásia nessa manhã e acaba puxando os índices para cima. Então, nessa expectativa um pouco mais otimista em relação ao índice de gastos com consumo pessoal e, consequentemente, com o início do corte de juros da taxa dos Estados Unidos, os mercados asiáticos fluíram ali para o terreno positivo. Eu vou colocar aí na tela para vocês o Nikkei 225, que tinha sofrido no dia anterior também pela desvalorização do iene. Então, o Nikkei 225 teve ali um comportamento um pouco mais negativo, um pouco mais aprofundado no terreno negativo ontem. E assim como as outras bolsas asiáticas, ele se recuperou nessa madrugada e subiu 0,61%. E esse movimento ele foi ali foi presente em todo o continente, justamente nessa expectativa mais positiva pelo índice de gastos do consumo pessoal, que eu já vou detalhar para vocês daqui a pouquinho, antes da abertura do mercado. Vamos agora para o Brasilzão, porque saiu muito índice aqui do nosso país aí. O primeiro que a gente vai falar é da PNAD contínua e a taxa de desemprego, que ela recuou, ela chega em 7,1%, aumentou a renda, reduziu também a subutilização do emprego, então a gente teve dados muito favoráveis agora aí em relação ao mercado de trabalho. A gente montou inclusive um gráfico aqui para mostrar para vocês de tudo o que está acontecendo aí no mercado de trabalho. O primeiro gráfico está mostrando aí a nossa taxa de desocupação mensal. A gente vê aí que todo começo de ano sempre tem essa barriguinha aí que sobe nos 3 primeiros meses, que é justamente o fim das vagas temporárias, e o que importa é que começa a acontecer a partir de abril, que é quando você tem aí a nova tendência que passa a surgir aí no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está mostrando-se bem resiliente, ele está novamente aí com uma queda no desemprego. A gente já estava com uma queda aí no mês anterior, a gente estava em 7,5% de desemprego, a gente está agora em 7,1% de desemprego, menor taxa para a PNAD aí desde 2012, desde 2014, quer dizer, para esse mês, né? Então, uma das melhores taxas da série histórica. Então, fazia muito tempo que você não tinha uma taxa de desemprego tão reduzida, inclusive, aí nesse momento. Vamos ver agora no próximo gráfico da onde que está vindo esse desemprego também, né? Essa queda do desemprego, porque a gente tem aqui, boa parte desse desemprego está vindo aí do setor privado. 138 mil pessoas, formações de postos de trabalho no setor privado com carteira assinada e 136 sem carteira assinada. Os trabalhadores domésticos, isso é até um sinal aí, porque pessoas que estão trabalhando em trabalho domésticos, que têm remuneração muito baixa geralmente, saindo do trabalho doméstico, indo para outras áreas. Então, a gente tem também aí, principalmente pessoas com trabalho doméstico sem carteira assinada na informalidade. Então, elas estão entrando agora na informalidade, seja no setor privado ou seja no setor público. Setor público também teve aumento, com 73 mil postos de trabalho com carteira assinada, 130 sem carteira assinada e 60 mil novos postos de trabalho de funcionários públicos estatutários. Aí, uma boa consideração. A gente tem também que o trabalho por conta própria aumentou, mais o trabalho formal, seja aquele que tem o CNPJ, seja aquele que consegue virar MEI. O empregador também aumentou 45 mil novos postos de trabalho daqueles que se consideram empregadores. Ou seja, a gente tem uma melhora aí no mercado de trabalho, puxado com uma boa qualidade, inclusive, com o setor privado, e também a gente tem uma alta formação de postos de trabalho de pessoas com carteira assinada, né, Débora? Exatamente. Um ponto aí, né, que a gente sempre fala é dessa formação de empregos aqui no Brasil com uma qualidade maior. E outro ponto que a gente sempre frisa aqui é o da renda, que parece que teve também um comportamento bom nesse mês de maio, ou trimestre encerrado em maio, né? Exatamente, é o próximo gráfico que a gente vai mostrar, inclusive, né, a renda subindo aí mais um mês aí, a gente está agora com essa renda aí, que é aquela habitualmente recebida aí na ocupação principal, está em 3.083, a gente sai de 2022 em 2.727 para 3.083, quase
R$300 a mais aí de renda em apenas 2 anos. Então, é um aumento considerável da renda aí, fruto de aumento de salário mínimo e menor taxa de desemprego, que facilita também as negociações salariais. Então, o mercado de trabalho mostrou dados muito interessantes para a economia brasileira. E com consistência, né, que é o mais importante, com o aumento principalmente da renda real, que é algo que vem fomentando outros pontos aqui da nossa economia brasileira. Mas a gente tem um outro assunto para tratar com vocês, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente está falando agora, que é o das negociações salariais, aquele estudo que é divulgado mensalmente pelo DIEESE, e ele trouxe também que a gente continua tendo um sucesso nas renegociações salariais aí dos brasileiros. Né? Exatamente, até explica, né, esse resultado aí de aumento de renda aí, média aí, por tanto tempo consecutivo, né? Porque a gente está tendo um grande sucesso nos reajustes salariais. A gente teve só no mês de maio, 87% das pessoas que negociaram seu salário no mês de maio tiveram ganhos reais, ou seja, acima da inflação acumulada em 12 meses. A gente tem aqui um gráfico, inclusive, para mostrar para vocês como que foi o retrato disso aí, nesse momento aí, porque se a gente pegar só no mês de maio, 87,3% das pessoas que renegociaram seus salários nesse momento ganharam acima da inflação. E 10,4% ganharam pelo menos um reajuste igual à inflação. A gente está com uma taxa de quase 98% nesse mês aí de pessoas que pelo menos ganharam recomposição salarial. Fazia muito tempo aí, somente a partir de 2023, que a gente teve um sucesso tão grande. Isso daí lembra, inclusive, aí, chegando até próximo dos patamares que a gente tinha durante o governo Dilma, que era justamente o momento que isso daí teve maior sucesso, com reajuste salarial acima da inflação, beirando 100%, né? Todo mês acima de 90%. Se a gente pegar no ano, ou seja, todo mundo que já teve aí a sua negociação salarial aí discutida, 85% dessas negociações resultaram em ajustes acima da inflação, ou seja, não é uma coisa sazonal. O ano inteiro você está tendo muito sucesso nisso. Aqueles que são igual à inflação estão em 11,6%, ou seja, 97%, quase 97% aí de reajuste, pelo menos aí de recomposição salarial, ou seja, as pessoas não estão perdendo renda para a inflação, e 3,2% aí abaixo da inflação. Você vê aí que isso daí está em todas as regiões brasileiras também, então a taxa de menor sucesso é no Nordeste com 82%. E você também está tendo em todos os setores aí importantes. Está sendo mais forte, inclusive, nos setores com maior organização trabalhista. A indústria e o setor de serviços têm uma taxa de sucesso acima de 86%, enquanto o comércio está na casa dos 75%, 74%. Então, a gente vê aí que, com menor desemprego, você tem, então, um maior poder de barganha para os trabalhadores nessa hora. Você também tem que a inflação baixa consegue fazer com que o custo para esse reajuste seja menor para os empresários. Então, tudo isso acaba gerando aí essa melhora aí nas negociações salariais. E isso aí está sendo muito benéfico aí para a classe trabalhadora, Débora. Um ponto bem importante que o André tocou aqui, que eu acho que vale a gente falar, é justamente que setores mais organizados, com maior organização trabalhista, têm maior poder de barganha, porque tem sindicatos mais fortes também, acabam tendo maior poder de barganha para renegociar os seus salários. A gente lembra, inclusive, que em períodos anteriores a gente teve uma inversão disso, né? A gente tinha muitos reajustes que ficavam abaixo da inflação, um percentual importante e às vezes nem recompunha a inflação ou ficavam igual à inflação. E esse percentual acima da inflação estava muito menor. Então, essa organização do trabalho ela é muito importante e acaba conversando muito com o que a gente estava falando ontem, da criação de vagas de trabalhos formais. Porque a gente sabe, primeiro, quando não tem organização dos trabalhadores, aquela história, aquele conto da carrochinha de que o trabalhador vai conseguir negociar com o patrão, a gente sabe que é balela, a gente sabe que não vai acontecer. Se o patrão puder aumentar a margem de lucro dele, ele não vai dar reajuste nenhum salarial. Se ele pudesse, ele faria isso, mesmo pensando que isso poderia prejudicar um setor no futuro, diminuindo a renda dos brasileiros. Mas vamos lá. Agora, o outro ponto é justamente a informalização, a informalidade do trabalho, ela também vai propiciar ali piores aumentos de renda normalmente. Né? São pessoas ali que estão no mercado informal ou que têm menos ali proteções trabalhistas. Então, tudo isso, né, a gente tem que juntar os dois pontos para poder ver aí o retrato também do mercado de trabalho de uma forma geral. E isso acaba refletindo em todos esses outros pontos de renda, por exemplo,
e que vão influenciar também em crescimento, porque essa renda ela vai circular, ela vai comprar outras coisas e vai acabar estimulando a economia urbana. Débora, vamos pular alguns assuntos aqui por causa da questão do tempo e já vamos falar direto do PCI para você fazer a abertura de mercado, porque isso aí está influenciando muito a questão das treasuries e dar sinais aí em relação por exemplo, aí como que vai ser a atitude do Banco Central nesse momento, o Banco Central americano, do Fed nesse momento, né? O mundo inteiro está aguardando, o famoso dia da marmota, mas você montou gráficos aí do PCI para mostrar para a gente como que saíram esses dados, né? Exatamente, esse dado era o mais aguardado, ele era uma estrela da agenda internacional hoje, então o mercado estava esperando desde segunda-feira, na verdade desde sexta-feira passada, o dado de índice de gastos com consumo dos Estados Unidos. E nesse mês de maio a gente viu não só a desaceleração que a gente já estava vendo nos meses anteriores, então a gente vê que em junho de 2023 o núcleo, né, que é aquele índice de preços que exclui os preços mais voláteis, então exclui ali alimentação, exclui os bens de energia, enfim, exclui preços que têm maior volatilidade, a gente vê que estava em 4,10. E o PCI cheio, que conta com todos os preços, estava em 3. A gente vê uma desaceleração bem presente, enfim, durante o ano todo, e agora o PCI e o núcleo estão em 2,60. O núcleo arrefeceu bastante, lembrando que o núcleo exclui os preços mais voláteis. Então, ele está ali realmente trabalhando com os outros preços da economia dos Estados Unidos, que poderiam, inclusive, ter uma sensibilidade aos juros e mostrar que já está num patamar restritivo suficiente para diminuir uma métrica que o próprio Banco Central dos Estados Unidos gosta de ver de perto. Então, essa é uma das medidas preferidas do Banco Central para tomar sua decisão de política monetária. E aí nada vai justificar, se o núcleo desacelerou tanto, na própria justificativa deles, não vai ter outro ponto para que se mantenha a taxa de juros tão alta por lá. Então, isso começou a criar uma expectativa de que as taxas de juros vão sim ser cortadas em setembro e que esse corte pode ser o maior esperado para o ano, que seria de meio ponto percentual dividido aí nas próximas 2 reuniões. Então, esse cenário está tomando mais força depois que o núcleo desacelerou. E não só o núcleo e o PCI desaceleraram, mas a gente vê no próximo gráfico que eles ficaram muito em linha do esperado, não trouxeram nenhuma surpresa. Então, o núcleo do PCI ele ficou em 2,60, o esperado era 2,60 e no mês passado estava em 2,80, mostrando desaceleração e totalmente dentro das projeções. O mesmo aconteceu com o PCI cheio. Ele estava em 2,70, a expectativa era 2,60 e foi onde ele realmente ficou. E se a gente olha comportamento mensal, o PCI não variou, assim como era esperado, ficou estável. E o mês passado estava em 0,30, então também teve uma desaceleração. E o mesmo a gente vê no PCI, mês passado em 0,30 e ficou dentro do projetado aí com um leve avanço de 0,10, mas é o que já era esperado para a economia dos Estados Unidos. Então isso trouxe uma força, inclusive em discursos que já foram feitos por dirigentes do Banco Central, já falaram sobre os dados do PCI, que ontem a gente teve ali aquele PCI trimestral, então já dava para ter alguma ideia de como seria o comportamento do mês de maio, mas agora a gente tem esse reforço e já começou a se falar, sim, em possibilidade de corte de juros e uma sinalização um pouco maior nesse sentido. E fazendo isso, a gente começa a ter aquele monitoramento das expectativas que é pautado nas negociações de juros futuros dos Estados Unidos, aumentando a probabilidade de corte na taxa de juros lá. A partir de setembro já isso mexe com as taxas do mundo inteiro e com as expectativas dos juros do mundo inteiro, e isso faz com que as treasuries arrefeçam. Só que nessa manhã, as treasuries mais longas elas não estão arrefecendo e eu vou explicar aqui para vocês por quê. E eu vi gente perguntando aqui no nosso chat, Débora, falar do dólar, eu vou falar também. Vou colocar aqui na tela a abertura de mercado e eu já passo por esses pontos todos. O que está acontecendo com as treasuries de 10 anos? As treasuries de 10 anos, elas são ali umas treasuries um pouco já mais longas. E o que aconteceu nos Estados Unidos, já que o PCI veio tão dentro do esperado e começou a reforçar a corte de juros já agora em setembro, o que está acontecendo que esses vencimentos para 10 anos, então aqui a gente está falando de 2034, o que está acontecendo para isso subir? Lembra lá na agenda que tinha o índice de sentimento do consumidor e expectativas de 1 e 5 anos da Universidade de Michigan? As expectativas de inflação para 5 anos subiram um pouco. E como a gente está falando aqui de juros mais longos, a ponta
da curva ali com vencimentos mais para frente, então a gente está falando de 5 anos ou mais, voltaram a subir. E isso acaba refletindo nesse aumento das treasuries. Então a gente está vendo aí esse aumento de 0,12% nas treasuries. E Débora, por que o dólar está subindo 1,28 hoje? Eu vi uma pergunta bem recorrente aqui no chat. Hoje é o último dia de junho, o último dia útil, e a gente tem a formação da Petax, que é uma medida ali de câmbio brasileira, e ela fecha hoje, a Petax de junho fecha hoje, inclusive divulgada sempre ali no site do Banco Central. Isso traz uma volatilidade cambial maior. Então, em dias que a gente tem fechamento de Petax, o câmbio normalmente tem um comportamento mais volátil, ele oscila mais. E a gente pode juntar alguns pontos. As treasuries estão subindo, a gente tem a alta do dólar, a nossa bolsa está caindo sem o apoio que estava tendo do petróleo Brent na manhã. Então, de manhã, o petróleo Brent estava subindo, mas ele não conseguiu sustentar a alta. Agora opera no terreno negativo com queda de 0,85. Isso enfraquece uma boa parte ali de ativos ligados às commodities, que a gente tem um peso grande na nossa bolsa. E o minério de ferro ele subiu levemente em Dalian na China, mas ele não teve uma alta tão expressiva para suportar também uma alta, por exemplo, de Vale ou outras mineradoras e siderúrgicas da nossa bolsa, que também tem peso grande. Então, hoje a gente não está com um apoio tão forte das commodities, em um dia que a gente está vendo um ajuste também, depois de praticamente 7 altas em 8 dias. A gente teve 8 dias com só um dia de queda entre os 8 dias. Então, hoje é um dia um pouco também de ajuste na nossa bolsa, além de fechamento de Petax. Então, hoje é um dia mais volátil mesmo com as treasuries não subindo tanto. Outro ponto que está em alta aqui é o nosso DI futuro, que também acaba refletindo um pouco esse movimento que vem de fora. Mas lá nos Estados Unidos as bolsas estão no terreno positivo, até porque ontem elas tiveram um comportamento muito tímido e elas sim estão refletindo mais de perto esse otimismo em relação à divulgação do PCI e expectativas para o corte de juros mais curtos, né? Porque a gente está falando de cortes de juros vigentes, isso só vai afetar aqueles vencimentos mais próximos. Os mais longos vão responder a outros fatores também. Então, a gente tem um sentimento mais misto hoje em relação a juros nos Estados Unidos e as bolsas aqui estão respondendo mais ao curto prazo, que é essa expectativa de corte em setembro. Então, aqui a gente já tem esse cenário desenhado, né, de um dia um pouco mais volátil, como era de se esperar, sem muito apoio das commodities hoje e um dia de muita realização de ganhos depois de várias altas consecutivas. Não tão consecutivas assim, mas vamos falar, em 8 dias, 7 altas é bastante coisa. Então aqui a gente vê esse cenário desenhado, como falei, na Ásia todo mundo ficou lá no positivo e o dólar também está se fortalecendo levemente frente aos pares, até porque lá na Europa se tem uma grande incerteza em relação às eleições da França, que vão acontecer no domingo. Vamos chamar o nosso webinar aí, Débora, que a gente vai ter uma grande aula aí no dia 7 de julho aí, com Adam Alter, professor aí australiano da New York University, e ele trata sobre tecnologia, tanto que o nosso webinar vai se chamar Apocalipse Tecnológico. Ele vai mostrar aí para vocês o verdadeiro impacto da tecnologia em nossas vidas, como que a tecnologia está desenhada para você se viciar nela e vai inclusive tentar aí dar algumas ferramentas para você se livrar aí desse vício da tecnologia. Então, uma live imperdível, nosso grande Edu Moreira vai ser o condutor aí dessa live, que vai puxar essa conversa e vai ser muito boa mesmo aí. Não se inscreveu ainda, gente? Vai lá, iclmercado.com.br, se inscreve e quando chegar no dia 7 o sininho vai tocar para vocês. Então, gente, já se inscreve aí porque vai valer muito a pena, Débora. Eu vi aqui um monte de gente no nosso chat falando do CEO da Americana. Sim, ele foi preso em Madrid, pouco antes, 15 para as 11 mais ou menos. Ele teve a prisão realizada lá em Madrid. Ele que estava sendo procurado, estava na lista dos mais procurados da Interpol, então ele estava realmente nesse radar e ele foi preso hoje de manhã por todas as fraudes e outros pontos que foram descobertos aí em relação a Americanas. Então sim, eu vi o pessoal perguntando aqui, ele já foi preso, já é CEO preso da Americanas na Espanha. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca, a Roberta Garcia e o Guga Noblar. Então hoje participação especial aí da Roberta Garcia também no Rolê ICL.
Rolezeiros não precisam ficar ansiosos, porque nosso programa já está chegando ao fim. Segunda-feira eu estou de volta com vocês, porque... Segunda-feira estou de férias, gente. Uma semaninha aí de férias, então vai demorar um pouquinho para vocês me verem de novo. Mas eu preciso dessas férias aí. Todos precisamos descansar, não é mesmo? Então vocês vão ficar com um pouco de saudade do André, mas eu estarei aqui com vocês na segunda-feira. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá.